Eu falei, mas o senhor não entendeu a minha pergunta. Ele não entendia nada. Coisas básicas. Aí, uma senhora que foi entrevistada até no meu canal, Olga Curato, para dar o nome, falou, não, ele tem problemas cognitivos. Ele não consegue, ele tem dificuldade de raciocinar. Além de ter um vocabulário de 500 palavras. Eu não sei como é chamado de mito. Porque mito são aqueles líderes autoritários que dominam a língua, são tremendo oradores, são carismáticos. Ele é um idiota. Ele falou 7 minutos em Brasília, fazer tudo aquilo, agora é dia 7. Falou 7 minutos e veio a São Paulo. E os idiotas foram na Avenida Paulista, os bobalhões. Bastante bobalhões. Mas não era o que eles falaram, eles mentiram. Tinha 120 mil bobalhões. Tudo bem, o Brasil tem 213 milhões de habitantes. Sim. Mas tinham lá, tudo bem, parte ali era nazifascista, parte não sabia o que estava fazendo. Ele falou 17 minutos. Você imagina, os caras... e foram pagos. Igual o PT pagava, o Bolsonaro paga também, porque tem os vídeos mostrando os caras recebendo R$100, etc. Tal. Assim como o PT tinha blogs sujos. Lembra? Eu não me esqueço de certo jornalista que ganhava 400 mil por mês. Ele tem agora. Só que agora são rádios. E vocês sabem. Do Santos. Mais do que Alan. Esse daí é peixe pequeno. Vamos pegar os peixes grandes. Você deu tanto pra ser peixe pequeno. Claro, você é bobo, cara. Tá lá nos Estados Unidos, tem gente que tá aqui no Brasil, em rádio e TV, ganhando muito mais. E fabricando fake news todo santo dia. E tem aqueles que também estão com presença na internet. Em suma, você vê como que eles trabalham, só que a do Bolsonaro é explícito, né, a cooptação. A do PT muitas vezes escondia. Mas eles, vale destacar, não são a mesma coisa. Não vou dizer que Lula é igual ao Bolsonaro. Isso é mentira. Eu acho Bolsonaro que o Lula é mais eficiente. Não. Eu não posso dizer que o Lula defendeu a ditadura, que o Lula defendeu o adicional número 5. Dá pra dizer sim um pouquinho. Aqui no Brasil, não, mas adicional ele defende, número 5. tipo, o PT defende a Venezuela, porra. Isso você tem razão. Isso defende a ditadura. Mas eles falam que é democracia. Não, mas isso você tem razão. Cuba também é um horror. Eu posso dizer isso porque eu tive embates com os caras quando o Bolsonaro era aliado do PT. Em 2004, o Carlos, na chapa para vereança, ele era do PT. Então eu posso falar tranquilo, porque na hora de enfrentar o PT, eu estava enfrentando. O covarde do Bolsonaro não estava, né? Então, vamos deixar a coisa bem clara. Agora, eu não posso dizer que o Lula que queria impor a ditadura, ou adicional número 5, que era genocida, porque o Bolsonaro é genocida. Bom, o Lula fala que quer controlar a mídia. Isso ele falava, tem razão, controle social da mídia. Mas o Bolsonaro também tem o seu, entre aspas, mais efetivo controle social da mídia. Vide como distribui as verbas publicitárias. Eu acho que a gente tem que discutir isso, mas não como o PT faz, nem como o Bolsonaro. Acho que o PT também era muito bom nessa distribuição de verba publicitária. Era esperto também, mas tinha lá os blogs sujos. Eu acho que é muito melhor que o Bolsonaro, inclusive. Não, eu acho que na proporção que tem agora, infelizmente, eu digo isso, eu posso dizer com tranquilidade, porque como eu bati de frente com os caras durante 13 anos, 15 anos e 4 meses, para ser preciso. Cara, então, foi até abril. Ela tem uma punheta de luta contra o PT. Não, foi todo o período, desde o primeiro dia de governo. Em 2003. Então, a questão que se coloca é que, no caso do Bolsonaro, por exemplo, essa questão do genocídio é uma coisa inacreditável. Ele continua sendo negacionista, né? Ele continua sendo homofóbico, assim como que depois, hoje, na CPI da pandemia, que o senador Fabiano Contarato foi lá, foi à mesa, muito bem feito pelo senador Omar Aziz, está de parabéns. Falou para o senador Fabiano Contarato do Espírito Santo, sente aqui. E tinha uma postagem do depoente de hoje, que é um empresário bolsonarista. Luciano Heng. Não, hoje foi um cidadão chamado Otávio alguma coisa, um sujeito inexpressivo. Entendi. Um inexpressivo. Eu nem conheço, um cidadão aí que não tem expressão. Mas ele tinha feito uma postagem do Fabiano Contarato falando, homossexual, você sentiu o perfume de quem e tal. Um negócio incrível, um negócio horroroso, né? Porque a homofobia, pela STF, é considerada uma forma de racismo. E o racismo é um crime inafiançável. Portanto, o que depois hoje, esse cidadão aí, ele é criminoso, porque ele fez uma discriminação. E o senador Fabiano Comparato foi assim, brilhante, foi lá, falou, deu um depoimento emocionante. Foi um dos mais bonitos coisas que eu vi esse ano e tal. E depois o senador Randolfo Rodrigues, outro vice-presidente, também ele tinha uma postagem homofóbica. Quer dizer, eles são isso. É o Bolsonaro, que hoje no WhatsApp do Bolsonaro é homofóbico. Então você tem homofobia, você tem a sinofobia, quer dizer, contra a China, você tem... ele defendeu no WhatsApp hoje o Pinochet
Como esse cara, esse pilantra, pode ser presidente do Brasil defendendo Pinochet? Tu tem um WhatsApp bolsonarista só pra receber as paradas? Não, saiu no Globo hoje no porque Globo? pegaram o último número de telefone dele, Eu que queria ele vai entrar nos mudando. grupos bolsonaristas, mano. Como que entra nesses grupos do Não, ele WhatsApp? Eu passou. queria saber o que que Não, eles e recebem. passou esse negócio do Pinochet, e é bom lembrar para os mais novos, a pior ditadura, uma das piores ditaduras da América Latina foi a ditadura chilena do Pinochet, o golpe de Estado de 11 de setembro de 1973. Morreu gente pra caralho. Morreu gente pra Caralho, caralho. O o que Estado acontece Nacional. em setembro, que sempre a tragédia acontece. O Estado Nacional, que era o estádio até hoje principal, virou campo de prisioneiros, né? Muita gente foi fuzilada, brasileiros morreram lá no Estado Nacional. Um grande músico, que não é da geração, claro, de vocês, mas é da minha, que era o Vitor Hara, um grande músico chileno, uma das suas músicas chamava Las Manos Son Lo Único Que Tengo. Antes dele ser fuzilado, eles cortaram as mãos. Caralho. Então nós estamos falando de assassino, né? Cruéis. Esse é o Cruel. Pinochet. Cruel, são assassinos. E o Bolsonaro hoje, o criminoso, postou um vídeo de apoio ao Pinochet, que foi ele retuitou de um deputado aqui de São Paulo, que fez, porque está do lado direito o nome do deputado. Isso é uma coisa inacreditável. Como é que um presidente, sob a égide da Constituição de 88, vai retuitar um vídeo de Pinochet? No WhatsApp também, homofobia, sinofobia, dizendo que na China todo mundo não tem o que comer a não ser cachorros. Ele é um idiota, porque ele nem conhece a China, não conhece o PIB. Hoje, depende do cálculo, o PIB da China já é também. superior. Ele tá mentindo. Ele só quer aquecer a própria base. Só que a China é a maior parceira econômica do Brasil há mais de uma década. Ele sabe né? disso. Ele sabe muito pouco, porque o Dudu Bananinha atacou inúmeras vezes, através do seu Twitter, também a China. E essa história de vírus Mas chinês... eles fazem isso pensado. Não é que eles não sabem que a China é um Não, bom parceiro. não, É que você eles tem- fazem um cálculo político. Sim, eles que pega aquele Steve Bannon, aquela coisa horrorosa lá dos Estados Unidos, né, que era do Trump, e aí trazem aquilo. O bolsonarismo, o ismo é exagero, porque o ismo parte da ideia que você tem um certo conjunto orgânico de ideias. O Bolsonaro não tem um conjunto orgânico de ideias. É uma misturada, que eu até nos artigos que eu escrevo lá também no UOL como colunista, eu falei, olha, tem de ver a história da extrema-direita brasileira para entender esse ismo do bolsonarismo. Não é o integralismo, que foi um movimento tipo fascista que nós tivemos no Brasil nos anos 30, mas ele só existiu durante 5 anos, de 32, quando foi criado, e veio o golpe do Estado Novo, proíbe os partidos Conhece políticos. os internalistas aí na internet. Mas esses aqui são tudo integralistas de carnaval. Isso aí não é para levar nada. Esses aí são todos bobalhões. Não é o integralismo, porque aquele integralismo nos anos 30 tinha a lembrar... Bem, primeiro precisa olhar a Itália do Mussolini, nós estamos na década dos anos 1930, e era um movimento nacionalista, ultranacionalista, com a cor verde, o sigma como símbolo, a Naue, e tinha o Plínio Salgado como chefe do integralismo. Era um partido nacional de massas, tinha organizações de massas, tudo que não tem nada agora. E o Plínio Salgado, você pode falar tudo, mas era um bom escritor, né? Era um escritor modernista, né, da Semana de Arte, e tinha intelectuais que depois foram para outras correntes, como o Miguel Reale, que depois rompe com o integralismo, que era o chefe da doutrina, tinha Santiago Dantas, foi um cara importantíssimo nos anos 50, morre em 64, o padre em Fortaleza, Dom Helder Câmara, que depois vai ser muito importante, quando vai para o Rio de Janeiro, o Dom Helder Câmara virou um símbolo, especialmente durante a ditadura militar. Então, foi aquele momento, o Vinícius de Moraes, jovem à época, estava para prestar concurso no Itamaraty, também teve simpatias com o integralismo naqueles anos 30. Então, o integralismo era aquilo, mas aquilo morreu lá nos anos 30. O que o Bolsonaro advoga é uma outra extrema-direita que nasce contra a República Populista, e tinha um almirante nos anos 50 chamado Penaboto e tal. E na época se gozava muito, o Rio era a capital e o humor carioca sempre é muito bom, que era o penabotismo, que ele via comunista embaixo da mesa, em todo lugar, ia no banheiro, o comunista estava atrás da privada, era aquela coisa tenebrosa e tal. E aí era o chamado penabotismo, que fracassou em várias tentativas de golpe. Se você pega o que eu penso, eu tenho muitos fascículos das coleções dele, eu comprei em sebo e tal. Se você pega o Penaboto, tanto que em 64 não deram cargo nenhum para ele, porque os militares sabiam que o cara era doido, né? Aí você puxa para os órgãos de repressão, que é chamado órgãos de inteligência, que reprimiram, mataram, assassinaram dezenas de brasileiros, né, nos centros de repressão. Milhares ou dezenas? Dezenas. Foram provavelmente, deve ter sido em torno, aqui foi em torno de uns 400, a princípio de 450 a 500, que foram, parte desses corpos desapareceram, que são os chamados desaparecidos, né, nunca foram entregues às suas famílias. Quando você pega esse período aqui, esse segundo período, é a repressão das torturas, pau de arara é uma invenção
nacional, tal. Outro dia até estavam dando risada sobre o pau de arara. Isso é uma tragédia, tal. Aí você pega o Penaboto, tem a ver com esse pessoal dos órgãos de tortura. Depois, na época do governo Geisel, houve a distensão lenta, gradual, segura. Ele queria levar o Brasil paulatinamente para a democracia, dentro da ideia do Geisel, que foi um presidente muito severo, muito austero, e é um momento que quem estatiza a economia brasileira são os militares, especialmente o governo Geisel. Mas uma coisa que me interessa nessa história toda que você está me contando é que, por mais que a gente teve histórias, momentos da história do Brasil que a gente foi para um âmbito autoritário da coisa, Sim. O Brasil, por algum motivo, nunca se perdeu tanto nisso, no sentido que não foi um Mao Tse Tung, tá ligado? Da vida. Porque aqui tinha os militares, essa é uma questão que você colocou interessantíssima, que está até no meu livro, no meu curso, lá, Ditadura Brasileira, que é a seguinte, os militares brasileiros não eram nazistas, fascistas, aí é bobagem quando eu falo, daquela época, né, de 64, eles são positivistas, ou seja, um Estado central forte, modernizador, autoritário, né? E vem eles são patriotas. Sim, naquele eles momento, sim. Bem do que eles não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro é traidor da pátria, né? Ele é okay, traidor. okay. Ele se ajoelha pro imperialismo americano. Você imagina? Ele se ajoelha para quem salvar os filhos dele. Ele não faz uma coisa. Aí, os militares, você tem um programa naquele momento de nacionalismo, de industrialização rápida, de inserção no Brasil no mundo, do Brasil ser uma potência no hemisfério sul, potência militar no hemisfério sul, vem até a história da bomba atômica, né? Começa a se fazer um programa... Que a gente tem, com certeza, uma não tem. Não, deve ser... Tem o Bolsonaro, que é a nossa bomba atômica. Lembrar que em Hiroshima morreram 150 mil no bombardeio atômico. O Bolsonaro já matou 600 mil no Brasil com a pandemia. Calma. Só para ver, ele é 4 vezes... mil, vai. Não, mas já estamos chegando a 600 mil. Não, eu sei, mas dá para pôr tudo na conta do Bolsonaro. Não, você poderia, diz os especialistas, que de cada 5, se você tivesse tomado as medidas adequadas, você salvaria 4 tal, né? Você teria condições pelas estatísticas... Eu entendo, mas é que tem que tomar cuidado, porque, tipo, a pandemia é um fenômeno natural, que tem de ser tratado cientificamente. Que, tipo, um ser humano não é também a causa de tudo da parada. Eu acho que é importante dar esse fato para não parecer que a gente tá batendo no Bolsonaro só por bater, tá ligado? Não, eu tô batendo porque ele é incapaz, é incompetente, é reacionário, é traidor da pátria, é chefe de quadrilha, só isso, é uma forma para homenageá-lo. E ele é tudo isso. Porque mas foi 600 mil pessoas que morreram por causa dele. Mas se você for pegar ação concreta, né, quando você... Ele continua conspirando contra a vacina. Nessa matéria de hoje, ele está conspirando contra a vacina. Bom, quer dizer, é inacreditável. No discurso internacional que ele fez na ONU, ele falou a favor da vacina. Não, mas também falou do Tratikov. O Tratikov é um dos maiores crimes cometidos no Brasil. Que é isso? O Tratikov é o tratamento precoce. O tratamento precoce. E eles inventaram em Manaus... Mas isso está sendo discutido bastante nos Estados Unidos também. Não, mas isso é de pessoal da extrema... Tem de lembrar que os Estados Unidos é chamado Terra da Liberdade e Peru no Mútuo, né? Então, se você vê lá que tem a Ku Klux Klan, a supremacia branca, que, por sinal, o Bolsonaro trouxe para o Brasil o número 88 daquele clube de tiro... Vejam hoje, tá lá no UOL, aquele 80, eu já sabia que já tinha me contado essa história, eu só não falei, mas saiu agora no UOL, tudo bem, eu vou dizer. 88 é a supremacia branca, é 2 vezes a letra H, de Heil Hitler. Entendi. É isso. É o número 8. Ou seja, eles trouxeram isso para o Brasil e está o Eduardo Bolsonaro com isso. E é supremacia. Então, pensar que Estados Unidos é aquela lembrança, dos pais fundadores ali, eu estou me referindo ao processo da independência, a democracia, depois... Você tem que lembrar que a emenda 13 da Constituição Americana não aboliu a escravidão, hein? Leia, inclusive, a luta até hoje da Angela Davis, leia a continuidade da 13ª emenda. Então, é um negócio complicado, mas que é uma referência em debates políticos para nós, claro que tem coisas fantásticas lá, em termos da cultura, grandes escritores, filmes, não mas é necessário tomar cuidado das coisas que vêm.